4 horas e 45 minutos, ou 15 para 5, o consumo nos lares brasileiros cresceu 3,7% em 2024, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje pela Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a Abras, o resultado foi impulsionado pelo aumento no emprego e na renda. Vamos entender melhor com o Márcio Milan, vice-presidente da Abras. Márcio, boa tarde para o senhor. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Radar. Primeiro, a gente queria entender exatamente o que é que entra nesse levantamento, já que ele é um levantamento feito em supermercados. É só consumo de alimentos, só compra de alimentos, ou de alimentos, produtos de limpeza, ou outros itens também que são vendidos em supermercados? Oi, Fábio, boa tarde. Uma satisfação estar aqui nesse momento aqui para falar um pouco mais sobre o consumo nos lares brasileiros que ocorreu aí no ano de 2024. Então, esse crescimento aí de 3,7, ele é extremamente positivo e crescente ao longo do ano, e ele abrange todo o volume de produtos que são comercializados nos supermercados. Então, todos os canais de supermercados. Então, estou falando do supermercado, mini mercado, dos atacarejo, estou falando também das vendas por e-commerce, e aí são todos os produtos de alimentos, bebida, higiene e demais itens que são comercializados. Quando comparado, né, Fábio, com os dados anteriores e o que tinha se estimado, ele surpreendeu positivamente esse crescimento. E esse crescimento também ele esteve mais concentrado, vamos dizer assim, nos meses de novembro e dezembro, e que isso fez com que esse crescimento se mantivesse crescente e aumentou nesses 2 meses. Agora, além de emprego e renda, né, que na análise aí da Abras explicam esse aumento, qual o papel também de benefícios sociais, como Bolsa Família, né, um programa como o Pé de Meia, tudo isso se junta a esse bolo, a essa massa também de rendimento que pode ser usada para o consumo das famílias, né? Com certeza, mas sabe que eu queria voltar a um ponto que muitas vezes, quando a gente fala do aumento do emprego, mas não é só o salário que o trabalhador ele recebe. E por que que o mês de novembro e dezembro teve aí uma concentração maior quando comparado com os anos anteriores? Primeiro porque ao longo do ano o emprego ele veio aumentando e diminuindo o desemprego. Então no final do ano você tem 13º salário, que não tinha nos anos anteriores. A pessoa passou a trabalhar. Outro ponto que vem junto com a empregabilidade são os benefícios que o trabalhador tem, que é o vale transporte, vale alimentação. Então, esse conjunto de informações, aliado às transferências de renda por parte do governo que você colocou, a questão do Bolsa Família, a questão do pé de meia, o auxílio gás, tudo isso ajudou a população, né, os beneficiários que recebem isso, a se programar de uma maneira, porque ele sabe o dia que ele vai receber, a quantidade que ele vai receber, e ele pode fazer essa programação e até fazer as escolhas do produto que cabe aí no seu bolso. Qual vem sendo o impacto da inflação de alimentos sobre as compras das famílias, né? Vocês já conseguem observar alguma diminuição na quantidade de alimentos comprados ou uma mudança no perfil dos alimentos que estão sendo comprados? É possível detectar isso também? Sim, olha, você colocou um ponto onde a gente vem observando aí ao longo, principalmente dos últimos meses do ano, que você tem, principalmente o que nós chamamos aí de cesta de proteínas, né? Onde você tem a carne bovina, você tem aí o suíno, você tem aí a carne de aves, que principalmente o frango. Então a gente vê uma mudança tanto da carne da bovina, que é o dianteiro e traseiro, para o frango. Você tem um aumento maior no frango e em detrimento desse aumento de preço que teve na carne. Então, você pega o dianteiro, no ano, foi mais de 25% no dianteiro, mais de 20% no traseiro e mais de 20% no pernil.
Outro item que também que houve um aumento e, consequentemente, houve troca, foi na questão dos ovos também, que teve um aumento significativo, que foi a troca que o consumidor acabou fazendo durante o ano. E o outro ponto que também a gente observou foi a questão de uma troca para os produtos que nós chamamos de marcas exclusivas e marcas próprias, que as próprias empresas têm e conseguem ter uma negociação melhor comparando com o líder da categoria, e muitas vezes essa diferença de preços chega a representar em torno de 20% a 25% menor que o líder de mercado. Então, foi essas observações que nós tivemos durante o ano aí de 2024. Esse processo de aumento na taxa básica de juros, de alguma forma, ele está afetando também o consumo nos supermercados? Olha, esse último número que foi divulgado aí um dia atrás aí, ele vai ter um reflexo. Só que esse reflexo, ele vai avançar um pouco mais, ele não é tão imediato. Por quê? Porque quando ocorre esse fato, vamos dizer assim, do aumento de preço e de inflação, o que o supermercado tem feito? Ele tem feito o que nós chamamos de uma compra mais planejada e mais longa, exatamente porque ele acaba identificando uma tendência de alta, então ele se programa de uma forma mais estruturada para ter essa negociação para garantir esses preços. Então, a influência aí da taxa Selic, ela vai ocorrer, mas ela vai ocorrer um pouco mais adiante. Talvez daqui uns 2, 3 meses ela comece a ter uma influência maior do que no dia de hoje. Bom, a Abras também divulgou um índice de preços, o Abras Mercado, que mede a evolução dos preços de uma cesta de 35 produtos muito consumidos. É uma cesta básica, tem arroz, feijão, óleo de soja, carne, leite, café. E esse índice mostra que a cesta ficou 9,9% mais cara em 2024, ou seja, praticamente 10% de aumento nessa cesta de 35 alimentos. O que é que puxou, Márcio, esse aumento da cesta? Então, olha, essa cesta que nós chamamos de cesta Abras Mercado, de 35 produtos de largo consumo, ela é mais do que uma cesta básica. Ela são os produtos mais consumidos pela população brasileira. E aí, o que, que a gente observa é que não só a cesta de proteínas que teve um aumento significativo, mas foi exatamente outros produtos, como, por exemplo, o óleo de soja, que teve um aumento também bastante expressivo, né? Nós pegamos aí, durante o ano, foi quase 30% de aumento. Outro item que vem sendo também muito complicado, vamos dizer assim, a questão não só do abastecimento, mas do preço, a questão do café, né? Em função da falta de produto e também do aumento da exportação, no ano ele chegou a atingir quase que 40% de aumento. O próprio leite longa-vida também tem puxado esses preços e o caso do arroz também tem elevado os preços. Mas, por outro lado, a gente tem uma queda no feijão, né, que teve uma queda aí quase de 9%, na cebola uma queda também de 35% e também no tomate. Então, uma coisa não chegou a compensar a outra, porque os aumentos foram muito maiores do que as baixas. A gente vem acompanhando aí a preocupação do governo com a inflação de alimentos, porque é um ponto de desgaste político, né? E o governo vem procurando aí agentes de mercado para conversar, tentar definir o que é possível fazer para baixar os preços. Eu queria perguntar se vocês já tiveram, né, como setor, representantes do setor supermercadista brasileiro, se vocês já falaram com o presidente Lula e se vocês enxergam algum movimento dos supermercados que possa contribuir para baixar esses preços. Olha, no final do ano passado, em novembro, houve uma reunião do setor supermercadista com o presidente Lula e mais 8 ministros que participaram dessa reunião. E essa reunião, ela se tratou de uma pauta, vamos dizer assim, de uma forma para aumentar a produtividade do setor como um todo e também das cadeias de abastecimento, como também foi abordado questões relacionadas já à preocupação aí com relação à inflação. E aí, dentro dessa pauta, foi uma pauta um pouco mais ampla, se discutiu
questões hoje que acabam impactando o próprio trabalhador, que é o caso dos vouchers de alimentação, né? O outro ponto que se discutiu também foi a questão de um acesso maior de medicamentos aí para a população e outras pautas que poderiam ajudar a melhor eficiência de operação do supermercado, por exemplo, um regime de horista para poder propiciar uma flexibilidade de trabalho aí para a população, porque hoje, Fábio, quando a gente olha a mão de obra, nós estamos hoje com 357 mil vagas de emprego espalhadas aí pelo Brasil. Então, de um lado, você tem uma economia mais aquecida e, do outro lado, você tem ainda um mercado a ser completado aí com a mão de obra. Então, o que nós falamos também em relação a isso? Há necessidade de rever os impostos sobre a folha de pagamento. Nós fizemos uma pesquisa com o setor supermercadista, Fábio, e o setor trouxe uma reflexão que há um esforço grande das empresas para melhorar a sua eficiência operacional. O que é isso? É diminuir eventuais ineficiências para poder manter o menor nível de preço e para poder também manter a competitividade no mercado. Olha bem, quando nós comparamos o Brasil com outros países aqui próximo ao Brasil, três empresas fora do Brasil, aqui próximo aos nossos vizinhos, fazem 80% do faturamento. E aqui, para fazer, três empresas fazem 30% do faturamento. Ou seja, então o mercado é extremamente competitivo. E o consumidor ele acaba tendo essa oportunidade de pesquisar mais. E hoje, a gente vê que o consumidor também, ele não está tão fiel como ele estava antes. Então, ele vai, normalmente no mês, ele visita aí 3, 4 canais diferentes, exatamente para escolher o melhor preço e o melhor produto para aquele momento que ele está precisando. O que o senhor está dizendo é que os supermercados têm pouca margem, então, para tentar reduzir os preços? Tem, a margem do supermercado é muito estreita, vamos dizer assim, muito pequena. E de onde vem o ganho? O ganho vem do volume, né, que são comercializados. E por a margem ser estreita, a tensão, vamos dizer assim, em relação aos custos é muito grande. Então, quando ocorre esses momentos inflacionários, a tensão tem que estar redobrada e também as negociações junto às indústrias elas ficam mais tensas, vamos dizer, porque sempre há necessidade de você sempre ter o menor preço. Né? No momento inflacionário, a negociação ela assume um papel importante e relevante para você ter sempre o menor preço. Márcio Milan, vice-presidente da Abras, muito obrigado pela participação do senhor aqui ao vivo, aqui no Radar, e bom fim de semana para o senhor. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Obrigado.